Vamos lá. Livro 2, página 15. Hoje nós vamos falar do processo de independência dos Estados Unidos. Só para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos da América, eles antes de se transformarem nos Estados Unidos da América, eles eram compostos por 13 colônias. Então, é mais ou menos assim, ó. Nós temos o... Deixa eu pegar a caneta aqui para desenhar, para vocês entenderem melhor. O território dos Estados Unidos é algo parecido com isso aqui que a gente tem hoje, né? Assim. Só que, inicialmente, o território dos Estados Unidos era só uma pequena faixa que era dividida em 13 colônias. Essas 13 colônias, elas eram submetidas à Inglaterra, tá? E eles pagavam taxas à Inglaterra, eles deviam ordens à Inglaterra. E essas 13 colônias, elas tinham algumas características diferentes. Por quê? Dentro das 13 colônias, nós tínhamos as colônias do norte, as colônias do sul e as colônias do centro. Cada uma dessas colônias, elas tinham características econômicas diferentes. Que tipo de características eram essas? Enquanto o sul era mais voltado à agricultura, as colônias do norte e do centro eram voltadas para a produção industrial. Então, existia uma grande diferença econômica entre as colônias do sul, do norte e do centro. Por quê? As colônias do sul, que eram voltadas à agricultura, a principal mão de obra delas era a mão de obra o quê? Escrava. Enquanto as colônias do norte e do centro, que tinham como base industrial, a mão de obra era assalariada. Mas ainda assim, quando havia algum perigo, algum problema, elas se juntavam em prol da região, tá? Então, na página 16, a gente começa a falar do chamado comércio triangular das 13 colônias. A gente sabe que as 13 colônias elas foram colonizadas inicialmente pelos ingleses e a influência deles é muito grande nesse território, tá? Tanto que, quando os primeiros grupos ingleses começaram a fundar colônias na América do Norte, eles foram recepcionados pelos nativos e eles começaram a criar colônias, fundar colônias e começaram a praticar agricultura. Tanto que, no final da primeira colheita, né, realizada por eles na Nova Terra, eles organizaram uma festa de agradecimento a Deus pelas boas colheitas e pela boa receptividade da Nova Terra, que é a festa de ação de graças, que é uma das mais tradicionais dos Estados Unidos. Eu ouso dizer que o Dia de Ação de Graças é até mais importante do que o próprio Natal nos Estados Unidos, né? Eles têm um apreço muito grande pelo Dia de Ação de Graças, que é um feriado que remete ao início da colonização. Então, o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, ele remete desde a época que eles eram colônia da Inglaterra, e foi uma das primeiras comemorações dos novos colonos para agradecer a Deus por eles terem chegado em segurança na Nova Terra e terem conseguido boas colheitas, tá? Só lembrando que a maior parte desses ingleses que chegam na Nova Terra, eles vêm fugindo das perseguições religiosas. Nós temos grandes grupos de protestantes que fogem das perseguições religiosas da Europa e chegam no Novo Mundo com essa perspectiva de viver em paz, podendo professar a sua fé de maneira tranquila, tá? Pois bem, esse comércio triangular, como é que ele funcionava? Essas 13 colônias que eram submetidas à Inglaterra, como é que eles realizavam esse chamado comércio triangular? A Inglaterra,
ela era uma grande traficante de escravos. Esses escravos vinham da onde? Da África. Só que esses escravos, eles não iam para a Europa. Então, a Inglaterra, ela pegava os escravos na África para poder levar para a América. Então, o que isso significa? Significa que quando a Inglaterra ela começa a proibir o tráfico de escravos, ainda assim esse comércio triangular continua de forma ilegal, né? Traficantes de escravos ingleses vão pegar os africanos para serem escravizados, porém eles não levam para a Inglaterra, eles levam para a América, que é a principal mão de obra das áreas agrícolas das 13 colônias, tá? Então, na página 17, tem aqui a respeito do que eu falei para vocês, da festa de comemoração da Ação de Graças. Fala. Qual foi o primeiro país a parar com mão de obra escrava? Então, os primeiros países que começam a desenvolver uma tentativa do fim do tráfico de escravos foi a Inglaterra. E a Inglaterra começa a influenciar outros países. É claro que até a total abolição, muitos processos aconteceram, porque na lei a abolição já era para ter acontecido há muito tempo. Mas você sabe que mesmo hoje nós não temos a escravidão como uma coisa proibida no Brasil. Vira e mexe, a gente encontra fazendas e lugares com trabalho escravo. Sim, sim. Outro dia desse mesmo eu estava assistindo o jornal e eles estouraram, depois de uma denúncia, uma fazenda no interior, acho que no interior de São Paulo, né, onde todos os trabalhadores que estavam lá estavam trabalhando sob o regime de escravidão. Ou seja, eles foram atraídos para trabalhar ganhando relativamente bem, chegaram lá, eles foram aprisionados, foram obrigados a trabalhar forçado. Oi? Sim. Então, ainda hoje, mesmo que de uma quantidade menor, alguns locais ainda trabalham sob o trabalho escravo. É claro que essa prática é ilegal. E vira e mexe, esses locais eles são descobertos e os donos são presos. Bom, na página 16 e 17, fala que eu comecei a falar para vocês da chegada deles para a América do Norte, né? A maioria deles puritanos, fugindo das perseguições religiosas, da festa de ação de graças, que foi a comemoração de agradecimento pelas conquistas de melhores condições de vida, que é realizada sempre no mês de novembro, né? No final do mês de novembro é realizada a festa do Dia de Ação de Graças. Eles partiram para a América para fugir das perseguições religiosas, fundaram 13 colônias, e aí na página 17 tem um mapa do que eu falei para vocês, das 13 colônias, que inicialmente eles se estabeleceram aqui nessa ponta do que nós temos a configuração original dos Estados Unidos. E quais eram essas 13 colônias, né? Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. As colônias do Norte, elas eram industriais. As colônias do Sul, elas eram agrícolas. Mas por que eu aqui no mapa não boto as colônias do Centro? Porque elas estão junto com as colônias do Norte. Tá? Quais eram essas colônias do Centro? A gente tem Nova York, nós temos Pensilvânia, né? Mas Nova York ali era tida como uma colônia do Centro. E depois acabou virando o coração dos Estados Unidos, né? Pois bem, na página 18, eu falo a respeito das diferenças das colônias do Norte e das colônias do Sul.
tá? Como eu já conversei com vocês. Tudo que eu falei é importante, mas não precisa matar não para dar. Bom, na página 18, nós falamos a respeito das características das colônias do norte. Olha só, gente. As colônias do norte se caracterizaram pela formação de pequenas propriedades, né? Eles trabalhavam na terra, mas, de fato, eles começaram a desenvolver relações mais voltadas para as pequenas indústrias, para as pequenas manufaturas, tá? Ah, mas eles cultivavam a terra? Claro, eles cultivavam a terra para produzir produtos para sobreviver, mas era um cultivo de subsistência, tá? Já as colônias do sul, em virtude do seu clima quente, desenvolveram a agricultura de grandes plantações, a plantation, e a monocultura de produtos tropicais. O que é monocultura? Já expliquei para vocês. É quando eu tenho uma área e eu só produzo um produto só. Então, as fazendas das colônias do sul, elas sempre produziam, eram produtoras, eram monoprodutoras. Ou seja, Tia, é para marcar? O que foi que você falou, rápido? É para marcar? Pode marcar. Mas não precisa marcar tudo, não, tá? Então, nós tínhamos cacau, algodão, arroz, que eram destinados à exportação. Então, todos esses produtos que eram produzidos nas colônias do sul, eles eram importados, eles eram para outras regiões. E o tabaco, ele também tem um grande destaque, porque o tabaco, ele era uma planta que era originária da região da América, do continente americano. E nós temos o tabaco como um grande destaque, porque ele era muito interessante economicamente falando, porque os europeus eles desejavam muito tabaco por conta da produção de cigarros, charutos, cachimbos e assim. Na página 19, eu mostro para vocês o comércio triangular, ó, que eu falei para vocês no mapa, tem aqui bem estabelecido, ó. Eles pegam, ó, da Inglaterra, eles pegam os escravos que vêm da África, eles levam para a América do Norte e para a América do Sul. Então, eles pegam produtos manufaturados e aí eles vão lá na África, capturam os escravos e voltam para escravizar eles para trabalhar na América do Norte e na América do Sul e também na América Central, tá? Então, a gente tem esse comércio. Por que comércio triangular? Porque nós temos envolvidos a América, a Europa e a África nesse comércio de escravos. Eles trocavam os escravos por produtos manufaturados, produtos produzidos, produções agrícolas. Então, esse é o chamado comércio triangular. Navios que ligam as colônias inglesas da América do Norte até a África, tá? Então, a gente tem aí o comércio triangular que eu já havia falado para vocês. Na página 20, a gente tem os aspectos de organização social das colônias. Como é que eles funcionavam? Eles tinham diferenças sociais, eles tinham diferenças, as casas deles, tinha. E aí, ó, na página 20 tem assim, ó. A valorização do trabalho, como defendia a religião protestante, tornou-se marca distintiva da cultura estadunidense. Os deveres de cada cidadão para com sua comunidade eram exercidos por meio das atividades laborais, ou seja, o trabalho. Como não havia muitas atividades que valorizassem a diversão, o lazer estava associado ao trabalho. As reuniões festivas desenvolvidas pelos colônios tinham normalmente o objetivo de cunho prático, como construir um celeiro ou produzir conserva, ou seja, eles comemoravam trabalhando. Ainda havia outras atividades que eram realizadas, tanto por homens como por mulheres, e em outros espaços privados. Crianças, depois de completarem 7 anos, eram vistas como pequenos adultos, e elas tinham tarefas a cumprir na casa.
Então, as crianças aprendiam desde cedo a valorizar o trabalho, tá? Foi determinada a obrigatoriedade da educação primária. Todos deviam saber ler e escrever, tá? É importante destacar que a valorização do trabalho como obrigatoriedade da educação das crianças eram características das colônias do Norte. As colônias do Sul tinham características totalmente diferentes, tá? Mas vamos ver como aconteceu esse processo de independência. Esse processo de independência começou a acontecer por quê? As 13 colônias, elas deviam ordem somente para a Inglaterra. Então, eles deviam pagar impostos para a Inglaterra, eles deviam cumprir ordens na Inglaterra, eles deviam seguir ordens na Inglaterra. E as condições ficaram tanto quanto... Quem falou comigo aí? Não dá para Nós temos, então, a situação começou a ficar um tanto quanto difícil. Por quê? A Inglaterra, que era a grande colonizadora das 13 colônias, entrou numa briga contra a França. Essa briga, prestem atenção, essa briga, chamada de Guerra dos 7 Anos, durou quanto? Vamos fazer as contas. De 1756 a 1763. De 1756 a 1763. 7 anos. 7 anos. Então, é porque a Guerra dos 100 Anos durou 117, por isso que ela começou. Oi? Bom, então, a Guerra dos 7 Anos, presta atenção, a Guerra dos 7 Anos envolveu a França e a Inglaterra. A Guerra dos 7 Anos, ela envolveu França e Inglaterra, que disputavam algumas regiões que eram muito importantes comercialmente falando, tá? Então, o motivo da disputa eram territórios da Europa, da África e da América. E eles também queriam rotas comerciais que eram muito importantes. Não preciso dizer para vocês que a grande vencedora desse conflito foi a Inglaterra. A Inglaterra vence a Guerra dos 7 Anos e a França sai derrotada. Não estou vendo nada hoje. Hoje eu estou quieta, eu estou calma. Bom, então, presta atenção. Quando a Inglaterra vence, ainda assim, toda a guerra gera custos muito altos. E mesmo saindo vencedora da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra gastou muita grana. Então, eles tinham que repor essa grana que eles haviam gastado na guerra. E de que forma eles encontraram que eles iriam repor essa grana? Aumentando os impostos de quem? Das 13 colônias. Então, para tentar conter os custos e os gastos que eles tiveram com a Guerra dos 7 Anos, eles resolvem aumentar os impostos das 13 colônias e criar alguns impostos novos para que eles pudessem ter uma arrecadação maior. Que impostos foram esses? O primeiro que eles criaram foi a lei do açúcar. Sabe o que eu falei do açúcar? A lei do açúcar, também conhecida como lei da receita. Como a gente é a lei da receita? Ela era uma lei, um imposto que sobrecaía de todos os produtos que iriam ser comercializados pelas 13 colônias. Então, 50% de todo o produto, de todo o melaço, de todos os produtos, vinho, seda, linho. Imagina para você pagar
50% a mais dos produtos que vocês estão acostumados a comprar. Dólar naquela época devia valer muito, né? Pois é. Valia quanto? É tipo R$100, gente. Então, outra lei criada foi a lei do selo. Eu tiro $20. O que significa a lei do selo? Todos os documentos, prestem atenção, todos os documentos que fossem impressos e que recebessem o selo real da Inglaterra, todos os documentos oficiais, certidões de nascimento, certidões de óbito, documentos em geral, registros de imóveis, todos os documentos que tivessem que ter o selo real, que fossem oficiais, deveriam receber um selo. E esse selo era pago. Então, ó, uma taxação sobre todo o material impresso que circulasse nas colônias. Certidões, registros, jornais, panfletos. Tudo. Página 24. Página 28. Eu também. Página 24, professor. Uma pessoa de 3 aqui? Sim. A outra lei foram as leis Townshend, um pacote de impostos que taxavam importações de produtos básicos. Então, gente, vocês perceberam que as leis foram só sendo criadas. E os impostos aumentando, os impostos aumentando. Vocês acham que as coisas vão ficar satisfeitas com essa quantidade de aumento de impostos? Claro que não. E aí eles criaram outra lei, que era a lei do chá. Gente, o chá era o principal produto consumido pelas 13 colônias, que já era uma herança da Inglaterra, que tinha o hábito de tomar chá com café. Então, lá nas 13 colônias, o chá era o produto principal. Não tomou café. Nossa, ela era obrigada a tomar chá, não era? O chá era meio que uma obrigação, era uma tradição que eles trouxeram da Inglaterra, né? Às vezes. Eu amo chá. Como assim? Um chazinho de camomila, um chazinho de mate. Já tomou de bolo? Já tem gosto de mato. De bolo, né? Bom, então, quando a lei do chá, presta atenção, gente, quando eles criaram a lei do chá, que concedia o monopólio da comercialização a uma companhia só, a galera das 13 colônias se revoltou. É impossível. O principal produto, né, que eles, e aí eles resolveram se revoltar. O que eles fizeram? Como eles sabiam que estava chegando um navio com um carregamento de chá muito grande, eles resolveram se fantasiar, invadiram o navio de carregamento de chá e afundaram esse navio. Na verdade, eles não queriam pegar o chá, eles queriam dar prejuízo à Inglaterra, afundando o carregamento inteiro de chá. Pois é. E vocês acham que a Inglaterra ia assistir de braço cruzado um navio afundando e não ia fazer nada? Claro que não. Em reação a essa festa do chá, né? Essa festa do chá, que é chamada de Tea Party, alguma coisa que eu não sei em inglês, a Inglaterra criou as chamadas leis intoleráveis. As leis intoleráveis foram uma reação a essa festa do chá, ou seja, esse afundar desse navio de carregamento de chá. E o que conclui essas leis intoleráveis? Primeiro, o fechamento do Porto de Boston, que era o principal porto das 3 colônias. Segundo, a obrigatoriedade dos colonos a hospedar e a prover soldados ingleses, ou seja, você vai ser obrigado a hospedar um soldado inglês na tua casa e dar alimento da tua comida, da tua casa para ele. Sim, e terceiro, Morria, né? ou era preso. E terceiro, o fim da autonomia da colônia, ou seja, eles não teriam mais autonomia, eles iam ser controlados ali, ó, na rédea curta. Pode. Então, quando eles começaram a implementar essas leis mais rígidas depois
do afundamento do navio na festa do chá, as 13 colônias resolveram se manifestar. Não tem mais como. É impossível nós continuarmos sendo colônia da Inglaterra desse jeito. Influenciados pelos ideais iluministas de igualdade, de liberdade, influenciados pelo processo revolucionário na França, eles resolveram iniciar um processo de independência. Sim, e na página 26, nós temos exatamente o início desses conflitos e dessa tentativa de independência. Na página 26, fala aqui, gente, ó, no segundo parágrafo, o seguinte: em 12 de setembro de 1774, representantes das 12 das 13 colônias se reuniram no primeiro Congresso Continental na Filadélfia. Eles elaboraram uma petição, ou seja, um pedido contra as medidas inglesas. Quase nada de significativo foi concedido pelo parlamento inglês. O parlamento inglês estava irredutível. E, além disso, as tropas reais receberam as ordens para confiscar as armas dos colonos, ou seja, o que era ruim ficou ainda pior. Eles estavam avisados com antecedência e assim puderam articular a defesa. E aí começa a guerra contra a Inglaterra pelas 13 colônias. Em 10 de maio de 1775, foi organizado o segundo Congresso Continental, também na Filadélfia, que contou com a participação das 13 colônias. Ficou estabelecido no Congresso que iria organizar um exército comandado por George Washington, um fazendeiro de Virgínia. Também decidiram buscar o apoio de países estrangeiros, como a França. Gente, era tudo que a França queria, se vingar da Inglaterra. E aí a França, então, resolve apoiar as 13 colônias contra a Inglaterra. Entendeu? Então, também decidiram buscar apoio de países estrangeiros como a França, que, por sua vez, se viu a chance de uma revanche da Guerra dos 7 Anos. Mesmo passando por dificuldades financeiras, o rei Luís XVI apoiou os colonos, forneceu dinheiro, soldados e armas. Com a guerra consumindo recursos materiais humanos, eles conseguiram um apoio significativo. No dia 2 de julho de 1776, o Congresso finalmente decidiu pela independência e nomeou um comitê responsável pela elaboração da Declaração de Independência. Entre os escolhidos para o comitê estava Benjamin Franklin, John Adams e Thomas Jefferson. 2 dias depois, 4 de julho, as 13 colônias declararam a independência da Inglaterra. Então, a independência da Inglaterra ela acontece, de fato, no dia 4 de julho, quando há o feriado lá, né? Sim, é feriado lá, né, que marca todo o processo de independência que foi se arrastando por diversos dias depois da prova. Na página 27, nós temos os principais conflitos pela independência. Nós vimos que as 13 colônias foram apoiadas pela França e por outras regiões que também queriam apoiar as 13 colônias a conquistar a sua independência. Né? Na página 28, nós temos que a guerra, de fato, só acaba em setembro de 1783. Nós temos a Inglaterra reconhecendo a independência. Então, nós temos, gente, a Espanha e a França apoiando as 13 colônias. Nós temos outras regiões apoiando as 13 colônias. E aí, de fato, a Inglaterra reconhece a independência. Tá? Quando eles fundaram os Estados Unidos, né, as 13 colônias se tornaram os Estados Unidos da América, eles criaram uma declaração de independência dentro
dessa primeira Constituição americana, na página 29, nós temos aqui os princípios da Declaração de Independência. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Vale lembrar que tudo isso foi criado baseado nos ideais iluministas. Então, nós temos aqui a independência dos Estados Unidos como um processo totalmente influenciado pelos ideais iluministas. Os 3 primeiros artigos da Constituição norte-americana são o estabelecimento da divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário autônomos, a forma republicana do governo e a garantia de liberdade de culto e de expressão, bem como a liberdade de imprensa. Gente, essa liberdade, ela é atribuída a todos os cidadãos norte-americanos, com exceção dos escravos. Os escravos não eram vistos como cidadãos. Então, a Constituição e os direitos de liberdade não eram aplicados a eles. Os Estados Unidos se tornou independente, mas a escravidão ainda era algo muito forte entre eles. Tá? A abolição da escravidão ela só vai acontecer um pouco tempo depois. Tá? Quando? Ainda foi antes. Porque olha só, em que ano aconteceu a independência dos Estados Unidos? Em 1700 e... deixa eu olhar aqui com 1776, ó. 1776. A independência do Brasil, ela acontece em 1792. Caramba, você quer depois, hein? Entendeu? É bem depois, a independência, quando Dom Pedro foi lá, independência norte, no 17 de setembro. A independência da escravidão aconteceu antes, mas eu acho que o racismo lá ainda mais escancarado. Isso é muito verdade. Mesmo após a independência, a abolição dos escravos nos Estados Unidos, o racismo lá ainda é muito forte. Tanto que, deixa eu ir um pouco mais para frente, que mesmo após a abolição nos Estados Unidos, que aconteceu muito antes do Brasil, começaram a surgir alguns grupos que perseguiam esses ex-escravos, né, que é a chamada Ku Klux Klan. Eles eram uma seita, uma sociedade secreta que perseguia esses negros. Então, a gente tem, mesmo depois da abolição, lugares que não podiam receber negros. Ainda hoje, nos Estados Unidos, nós temos bairros que são exclusivos dos negros e nós temos também locais em que os negros não são bem-vindos. Sim. Deu uma melhorada, mais uma mascarada, né? Sim, nós vemos quase que, não diariamente, mas pelo menos uma vez por mês, nós vemos algum tipo de ataque nos Estados Unidos, algum tipo. Uma pessoa negra entrou num mercado e aí o policial branco achou que ele estava ali para roubar e foi lá ouvir. Né? A gente vê isso constantemente. O movimento que aconteceu Eu não vou dar por isso. Sim, na verdade, Cauã, isso não pode ser motivo para você não gostar da sua cor. Você tem que ter orgulho de todas as conquistas e de tudo que a população já conseguiu conquistar. Entendeu? Então, é claro que eu te entendo perfeitamente, dá medo. As pessoas olham as pessoas de uma maneira diferente. Não deveria ser assim, porque todos nós somos iguais, todos nós temos uma mistura de sangue e de origem africana. Todos nós temos origem. Ah, mas eu sou branca. Gente, a gente pode
ver lá a árvore genealógica, nós temos origem africana, nós temos origem europeia, nós temos origem indígena. Todos nós brasileiros hoje somos uma mistura de raças. É claro que uns com a pele mais clara, outros com a pele mais escura. Mas nós somos descendentes de escravos, de africanos, de indígenas. Então, eu acho que é muito feio a pessoa classificar a outra pela cor da sua pele. Sim. Eu acho isso extremamente prejudicial para a nossa situação social hoje. Tá? Bom, gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?